pessoal, a ótima noite, a paz do Senhor Jesus a todos. Mais uma vez estamos aqui, felizes, para compartilhar um pouco da palavra do Senhor a vocês. Estou feliz, estou alegre, porque o Senhor até aqui tem nos ajudado e tem nos fortalecido para a glória de Deus. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está em Hebreus 11, versículo 1, que diz assim: Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos. É a prova daquilo que não podemos ver. Portanto, foi mediante a fé que os antigos receberam o bom testemunho. Glória a Deus. Falar um pouquinho de fé, que é o que nós precisamos nesse momento desafiador, nesse momento difícil que nós estamos vivendo, não só em Arujá, em São Paulo, ou propriamente no Brasil, mas no mundo. O mundo necessita e precisa de fé. Amém? Falar de fé, a gente não pode deixar o nosso pai da fé, Abraão. Lá em Gênesis 22 ele fala: Abraão fez uma grande aliança com Deus, Deus fez uma grande aliança com ele, na verdade, né? E depois Deus prova a fé dele, pedindo para que ele sacrifique o próprio filho. Enfim, se Abraão não tivesse confiança e fé no Senhor, Abraão não ia pegar Isaac, ia levar aquele monte, ia colocar ele como um cordeiro, ia sacrificá-lo, né? Mas Deus chegou e falou: o cordeiro está ali, não precisa sacrificar. Mas por que Abraão fez isso? Pela fé. Pela fé, Deus fez uma grande aliança e provou a fé nele, né? Se a gente for lá em Daniel 3 também, falar de 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, aqueles homens tinham tão confiança no Senhor, tão fé em Deus, que eles não quiseram adorar e se prostrar perante ao rei. E o rei fez um decreto, né, para que quem não o adorasse tinha que mandar na fornalha de fogo. E eles estavam tranquilos, né? Praticamente eu analisando e penso assim, acho que eles estavam tranquilos, que eles foram lá e entraram na fornalha de fogo e o Senhor estava com eles e tiraram eles em segurança. Por quê? Porque a fé desses 3 meninos era a fé no Senhor. A confiança deles não estava em homens, não estava em cavalos, não estava no mundo, mas sim no Senhor, né? Se a gente for olhar para Davi, como é que Davi venceu aquele gigante lá, que a gente fala lá em 1 Samuel 17? Como é que ele venceu o gigante? Simplesmente, Davi venceu o gigante porque a fé desse pequeno menino era tão grande no Senhor, né? Hoje a gente vê as dificuldades que a gente tem de viver, de se manter nesse mundo, gigantes, desafios gigantes, problema financeiro, problema de saúde agora com essa pandemia, um gigante que a gente não vê. E Davi, todos os exércitos de Israel com medo, um medo terrível daquele gigante. E Davi, ele falou: você pode vir com toda a sua força, você pode vir com toda a seu exército, e eu vou em nome do Senhor, o Deus do Senhor dos exércitos. Então, por quê? Porque a fé desse homem era no Senhor, a fé desse menino, né? E a pergunta que fica para a gente hoje, nesse pequeno momento: qual é o tamanho da nossa fé, né? Onde nós estamos colocando a nossa fé? A nossa fé, ela está em cavalos, ela está em carro, ela está no dinheiro. A nossa fé, ela está no presidente, ela está em quem? Então, eu tenho colocado a minha fé no Senhor. Tenho falado para minha esposa, tenho falado para os meus filhos, que aconteça o que acontecer, Deus está no controle de todas as coisas. Eu fico pensando e falando, e falo para ela, e também falo para alguns amigos: nesse momento, o que eu posso fazer? Eu fico pensando num pé de maçã. A maçã está lá em cima e eu sou pequeno, como é que eu vou fazer? Eu tenho que arrumar estratégias
para que eu possa pegar aquela maçã, de repente colocar um banco, uma escada, alguma coisa. Então, nesse momento desafiador, muitos estão parados, muitos estão esperando, muitos estão e muitos estão fazendo alguma coisa. Eu vejo muitas pessoas vendendo máscaras, outras pessoas se mexendo, se coçando, fazendo lives, vendendo alguma coisa pela internet. Muitos estão parados, com medo, né? Mas o Senhor pede para a gente não ter medo, porque é momento da igreja avançar, é momento da igreja buscar o melhor de Deus, porque a Covid-19 pode simbolizar Golias, mas Golias não botou medo em Davi, porque Davi teve fé. E a pergunta que fica, aonde está a nossa fé? Né? Eu fico pensando que tem uma palavra que está lá em Eclesiastes 11, e no versículo 1 diz assim, lança a tua semente sobre as águas e depois de algum tempo você verá o seu fruto. Que semente eu tenho lançado nesse mundo? Né? Eu fico pensando, quando um agricultor, eu lembro que meu pai, ele plantava, né? Eu lembro que às vezes a gente ia ver lá ele plantando, a gente pequeno, e ele carpia, depois ele limpava e fazia as covas, e jogava 5, 6 sementinhas de milho, de feijão, e daqui um certo tempo aquela semente brotava. E a pergunta que fica, que semente que eu estou plantando? Eu tenho plantado a semente da fé, a minha confiança está no Senhor, a minha confiança está em Deus, a minha confiança está que o Senhor pode fazer tudo e muito mais do que aquilo que nós simplesmente imaginamos. Então, pessoal, o que eu falo para você, o que eu quero dizer a vocês hoje, o Senhor nos pede fé. O Senhor nos pede fé acreditando, como diz a palavra do Senhor lá em João 11:40. Se nós acreditarmos, nós vamos ver a glória de Deus. Eu vi ontem a Kelly pregando, a irmã Kelly da regional, e ela pregando uma palavra maravilhosa, e ela pôde assim colocar no meu coração e dizer que muitos estão esperando do governo o auxílio, etc. Muitos não conseguiram, né? Mas nós temos que esperar de fato no Senhor, porque o Senhor nosso Deus pode todas as coisas. Eu quero dizer a vocês que se vocês acreditarem, tiver fé, uma fé não precisa ser muito grande, não. É simplesmente do tamanho de um grão de mostarda. Deus pode fazer muito mais do que aquilo que você imagina. Essa Covid-19, pessoal, essa pandemia, ela tem tempo determinado para acabar. E vai começar um novo estágio em nossas vidas. A pergunta que fica, o que eu tenho aprendido com isso? O que eu vou fazer com os aprendizados que eu tive nesse momento de ficar em casa, ou nesse momento de ficar mais juntinho com a nossa família, né? O que eu tenho feito, eu tenho economizado, será que eu vou manter isso para a minha vida depois? Será que eu tenho orado mais? Será que eu tenho buscado mais? Será que eu tenho lido mais a palavra de Deus? Será que eu tenho buscado a presença de Deus? Eu tenho lido um livro, não é um livro cristão, mas é um livro muito bacana, como você lê ontem, chama-se O Milagre da Manhã. E se vocês começarem a ler esse livro, vocês vão ver o que esse rapaz passou na vida dele. E ele falou assim, a minha opção agora é, ou eu mudo a minha vida, ou eu estaciono. E a pergunta que fica hoje, Deus pergunta a vocês, quando Deus fala a palavra oração, você desmembra ela. Deus quer que você hoje, meu amado irmão e minha amada irmã, que você ore, mas que você tenha ação na tua vida. Então Deus quer hoje que a gente ore, mas que a gente faça alguma coisa também. Muitos estão parados, muitos estão vendendo máscaras, muitos estão vendendo lenços, muitos estão chorando. Mas Deus fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Acredite e creia, porque Deus é maravilhoso e Deus vai nos dar vitória. E que vocês fiquem com Deus
Que Deus possa abençoar vocês da cabeça aos pés. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Fique com Deus. Aleluia.